Peraí. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais um episódio Empresas que Lucram. Estamos aqui com o top 2 da parte de sellout, meu amigo Gilberto Bogado. Vamos falar um pouquinho hoje, Gilberto, sobre armazém e estoque. Às vezes você, CEO, diretor, acha que tem tudo ali no armazém, está lotado, então está super tranquilo, mas na hora que você vai olhar no detalhe ali, vê que tem alguma coisa diferente, vê alguma coisa que não está respeitando a curva que o seu cliente está pedindo, e não tem a saúde, e aí o seu cliente pede, falta algum, e tem lá, você vai ver, falam para você, eu tenho um estoque de um mês, tem um produto que tem uns 2 anos lá, e algum que falta. O que acontece, Gilberto? Por que isso acontece? Como que a gente vai entrar nesse assunto que é tão complicado? Afinal de contas, o estoque, ele é dinheiro mobilizado, ele vai ficar parado ali, poderia estar ajudando no fluxo de caixa, poderia estar ajudando em vários outros pontos, né? Afinal de contas, dentro do TPS, do Toyota Production System, a gente fala que o estoque é um dos 7 desperdícios, dinheiro parado. Gilberto, como que a gente vai abordar esse assunto? O que tem o vínculo entre a função do pessoal de vendas, que impacta no resultado e a consequência na operação, e como trabalhar com isso aí? Como que a gente vai conduzir hoje essa discussão, Gilberto? Vamos lá. O comercial tem uma responsabilidade grande nesse processo. Primeiramente, dar bom dia aí a todos, né? Agradecer pela sua audiência nessa série que nós estamos produzindo, Celso Isaac e Gilberto Bogado, Empresas que Lucram. Celso falou de mim, mas ele também é top 3 na produção de conteúdos aí relativos ao TPS, gente. O cara manja muito, né, sobre todos os processos aí de produção relacionados às dinâmicas da Toyota. Veja, gente, Celso, e quando nós começamos a falar sobre isso, o ponto importante, aí nós precisamos realmente chamar a atenção sobre esse aspecto, porque todo esse processo começa no comercial. A lógica de produção não é a indústria tomando uma decisão sobre um produto, sobre um volume, para depois encontrar clientes. O raciocínio não é esse, a lógica é oposta. A verdade eu tenho clientes, eu tenho uma equipe de comercial que vai abordar, que vai planejar, que vai me dizer quanto eu preciso produzir. Então, o raciocínio correto, né, é esse. Se eu estou tendo super estoque em determinadas linhas ou categorias e, ao mesmo tempo, ruptura em outras linhas ou categorias, eu tenho aí o que nós chamamos de uma grande discrepância. E esse processo, na verdade, ele vai começar no comercial. É o time comercial que precisa de ajustes. Eu não estou falando aqui de correções comportamentais apenas. Nós vamos sempre voltar para a leitura de que possivelmente, na real, eu posso até dizer o seguinte, eu posso até afirmar, né, que com grandes chances de acertar, que a maior parte das vezes nós identificamos é que os times comerciais não têm um modelo que vá ajudar a eles a trazer essa informação mais rápido para dentro de casa. Então, esse tipo de anomalia acontece muitas vezes quando a equipe comercial não tem a gestão do giro, que é o ponto fundamental. Afinal de contas, o produto que foi produzido pela indústria, o SKU, eu estou me referindo aqui ao SKU, ao item. Então ele foi colocado lá numa gôndola de uma loja qualquer de varejo, e o que se espera é que esse produto gire para que haja reposição, para que haja a puxada, né, para o ponto de vendas. Se esse giro não acontece e se eu não sei o quanto está girando por ponto de venda, eu vou ter provavelmente eu vou esbarrar daqui a pouco numa situação dessa. Porque se eu estou mandando o produto para o cliente, eu estou mandando, daqui a pouco eu chego lá numa primeira semana de mês e encontro um estoque acima do esperado, eu vou ter que sinalizar rapidamente. Mas se eu não estou gerenciando isso, o gap de informação, né, o tempo de resposta vai ser demorado. E daqui a pouco a planta vai continuar produzindo
aquele item específico, e isso vai gerar, então, esses super estoques. E a ruptura vem de onde? Vem da energia que eu estou direcionando para produzir esse item, que deveria, na verdade, ter sido, ter tido, de repente, um redimensionamento, uma redução, de repente, no volume de produção, e não produzindo aqueles itens que estão vendendo um pouco mais. Olha só que coisa maluca. Mas começa, Celso, a partir do processo comercial. Então, e detalhe, não é individualizado, realmente corporativo. Eu preciso entender o que é que no meu modelo, eu sou CEO, eu sou diretor, eu tenho que entender o que é que no modelo que está sendo preconizado pelo meu time comercial, aonde, qual etapa está deixando de ser feita por esse time. Então, a leitura de estoque é um dos passos do processo da venda que nós entendemos ser crucial para que você tenha exatamente mais assertividade, mais velocidade nesse tipo de leitura. E isso acaba causando, certamente, um impacto forte, né, Celso, em operações. Como é que fica? Você deve ter passado por isso em algum momento aí na sua carreira da Toyota, né? Como é que quais são as ações e, acima de tudo, os impactos, né, que podem causar, provavelmente, alguma coisa que vai refletir lá no DRE do que o CEO está vendo todo dia. O curioso, né? A gente nem chegou a comentar sobre isso, mas a origem do TPS, né, foi, obviamente, começou antes da guerra, mas ele teve um fator, né, pós-guerra muito importante que eu vou chegar nesse ponto. O Taiichi Ohno, então engenheiro, ele ficou responsável de deixar a Toyota muito mais eficiente. E aí, dentro dessa de gerir melhor os recursos, ele foi visitar os Estados Unidos num supermercado. E aí ele viu que o supermercado ele só repunha as gôndolas, porque ele tinha um espaço limitado, somente quando o cliente pegava o produto e levava embora. E aí ele teve a brilhante ideia de fazer o mesmo sistema, o mesmo mecanismo de compra do cliente da gôndola no supermercado e a reposição. Esse sistema, a gente falou de sistema puxado, né? E esse sistema puxado, na época, ele falou assim, como que uma pessoa de um processo para o outro, né, vai conseguir entender? Aí ele criou uns cartãozinhos de papel. Cartão de papel em japonês é Kanban. Então, a origem do Kanban foi justamente para conseguir gerenciar o fluxo, né, de mínimo necessário, mas que não causa ruptura. Então, quando você traz esse pensamento para a operação por processo, que você tem um mínimo, então, nessa sequência, né, tira um, coloca outro, tira um, coloca outro, que é o fluxo do Kanban. Quando você fala que esse input deve ser do comercial, por quê? Porque o comercial ele está muito próximo do cliente, e futuramente ele vai fazer a puxada, né, do produto. Então, dentro do sistema Toyota de produção, o conceito, né, um dos pilares tá dentro do just-in-time, que é a puxada, que tem a ferramenta de Kanban, né, você entregar a quantidade certa, o produto certo, né, devido a essa sincronia que você tem no processo. Então, quando você tem um estoque muito grande de um produto, né, e o seu processo ali, o seu estoque está na média uns 2 meses, 1 mês, e tem itens que tem 2 anos e tem itens que está faltando, não está respeitando essa puxada que você disse, né? Então, essa cultura ou essa ferramenta que o pessoal fala de just-in-time ou de Kanban, ele reflete justamente esse conceito que você acabou de falar, né? A gente estava falando aqui um pouquinho antes, na prévia da live, né? Mas a gente não chegou a aprofundar nesse conceito. E agora você falando, né? O histórico da Toyota, o sistema Toyota de produção foi originado do supermercado, onde o Taiichi Ohno foi para os Estados Unidos e olhou e falou assim, nossa, entendi que, né, a melhor forma de ter o controle de um recurso, né, que é a matéria-prima dentro de um processo produtivo, poderia ser de um processo puxando de outro, né, para você ter a mínima quantidade e
mais importante, não ter ruptura, porque você faz aquela sincronia, você puxa um, produz, né, repõe, você puxa outro, produz e repõe. E o segredo fica, a velocidade que o seu cliente está puxando vai ser a velocidade que você vai estar produzindo. Esse nome se chama touch time. Então, por exemplo, né, se você tem, né, no seu conceito, na sua fábrica, quanto tem que ser por hora, quanto tem que ser por dia, isso se chama tact, que não é do inglês, é do alemão, que é de ritmo. Né? Então, com qual frequência o seu cliente vai buscar tal produto, seu produto ali na gôndola, na concessionária, ou onde quer que seja. Então, para você definir esse estoque, Gilberto, a gente coloca, pelo menos na parte de operações, a gente coloca alguns critérios. Né? Então, respeitar a puxada, né? Então, que a gente acabou de dizer aqui, né? De ter essa curva, né? Que a gente falou, e quais são, né? Historicamente, os problemas que a gente enfrentou, seja ele de equipamento, seja ele de matéria-prima, e aí fala assim, olha, quando a gente constantemente tem problema, né, de equipamento, a gente tem uma dificuldade ali de um ou 2 dias, exagerando, tá? 1 ou 2 dias. Então, no seu cálculo de estoque, você precisa considerar 1 ou 2 dias. Qual que é esse volume de 1 ou 2 dias? Né? Porque a sua fábrica, às vezes, tem um problema, o seu fornecedor tem um problema, e aí você, para proteger o seu cliente final, você constrói isso aí. Né? Muito bom, Celso. Muito bom. Um conceito que tem, só concluindo... Eu fiquei feliz de você ter falado e contado a história e ter envolvido aí o varejo no processo. Eu não sabia dessa história, não, é muito legal. Né? Por isso que a gente vem conversando, né, Gilberto? Tem uma coisa interessante, né? Que boa parte que a gente acha que, logo no começo, quando a gente se conheceu, a gente totalmente desconexo, estava falando de completamente diferente de cultura, né? E a gente vê uma similaridade de empresas grandes que estão... empresas de excelência, né? Elas constroem métodos, né? Então, esses métodos, eles são semelhantes a empresas que geram bastante lucro, que constroem processos estáveis, que processos robustos, né? Eles são bem semelhantes. A gente acha que são de mundos diferentes, né? O Gilberto, ele vem da Mars, eu venho da Toyota, da SKF, então algumas multinacionais, e a gente vê a similaridade de método. Total. Então, quando você tem esse método de puxada, né? E essa puxada, você calcula o seu estoque, você pode falar assim, ó, eu tenho 1 mês, eu tenho 15 dias de estoque, e a pergunta que eu sempre falo para os empresários é, o seu estoque é saudável ou não? E é isso onde você começou a falar. Isso aí. Se o seu estoque tem um item, que eu já escutei, isso aqui é um item, eu tenho 2 anos, e tenho faltando produto na gôndola, ou produto no cliente, a saúde do seu estoque está muito ruim, né? Porque você tem um dinheiro ali empregado para 2 anos, né? Qual que é o impacto, ou o que a comunicação, ou o que o pessoal ali da frente de vendas, Gilberto, precisa prestar atenção, ou quão rápido, né? Ou qual a forma de comunicação, frequência de comunicação, né, reuniões, para que isso seja de forma rapidamente imputado como input para a operação, para que ele consiga fazer o planejamento, porque o PCP da parte de operação, ele precisa receber essa informação, né, no seu histórico, na sua experiência, o quão rápido é isso aí, o quão que você tem de experiência para que isso não acumule no estoque da operação, como companhia como um todo. Olha só, eu vou te falar sobre 2 pontos de vista, Celso. Um é o real e o outro é o desejado. O real é o seguinte, nós temos uma limitação, que o CEO e o diretor que vai me ouvir falar sobre isso, ele vai se entender, vai se conectar rapidinho com a ideia. É sobre a capacidade que as indústrias têm hoje de leitura de estoque. Então, o que acontece? Existem hoje ferramentas, plataformas e tal, que conectam o inventário do distribuidor com a fábrica,
das grandes contas que são atendidas geralmente diretamente pela indústria, também é conectado com a fábrica. Então, a fábrica tem a leitura até o nível do distribuidor e até a leitura do key account, né, que são as grandes. Só que tem uma questão importante que acontece depois. Então, nós temos algumas indústrias que têm uma dependência muito mais alta do canal de distribuição do que do key account. Então, imagine que 70% do volume de vendas ou 60% do volume de vendas de uma fábrica seja pelo canal de distribuição. Então, ele tem uma visão parcial do inventário, né, do estoque. Uhum. Então, ele consegue ter uma boa acuracidade da leitura do estoque do distribuidor. Só que tem uma questão: aquele distribuidor atende 5, 10 mil pontos de vendas, onde há uma escuridão completa. Você não tem visão clara sobre essa última etapa da cadeia. Não. E aí o que acontece? No mundo ideal, nós teríamos a leitura desse ponto de venda a partir de uma ação que hoje é considerada uma ação analógica, né, que é uma ficha de controle de estoque, tal, que é uma coisa que algumas empresas conseguem implantar e outras não, porque tem várias questões culturais e de acompanhamento, e alguns diretores, né, desconhecem a importância dessa ferramenta, mesmo sendo analógica. O suporte tecnológico para isso hoje eu ainda desconheço, eu não tenho informação. Na verdade, eu tenho até falado ultimamente com algumas empresas que atuam nessa área, né, de desenvolvimento para nós buscarmos uma solução para oferecer para o canal de distribuição. Mas a realidade hoje é que a maior parte das indústrias que operam no canal de distribuição não tem a visão lá do final. E isso gera um impacto muito grande, porque a velocidade de feedback ela tem um delay mínimo de 30 dias. Mínimo de 30 dias. Porque nós estávamos até, eu simulei contigo aqui uma situação. Imagine que você tem um cliente qualquer, você é o CEO de uma indústria, e você tem lá um cliente qualquer, atendido pelo distribuidor, que compra 100 unidades de um produto qualquer. No mês de maio agora, ele comprou as 100 unidades novamente, só que o seu vendedor, o vendedor da distribuidora, chega lá agora, no final dessa primeira semana, e encontra no estoque desse lojista as 100 que você está entregando agora, e mais umas 90 do mês passado, que deveria ter vendido pelo menos 80, vendeu só 10 unidades. Ou seja, o que vai acontecer com esse cliente nesse mês de junho agora? Possivelmente, ele não vai comprar esse item. Ou seja, Sim. se vendas lá na ponta, mesmo sendo uma informação analógica, feita à mão mesmo, no lápis ou na lapiseira ali, ele levanta o estoque imediatamente na primeira semana e comunica internamente à empresa, à distribuidora, que vai falar com a fábrica, você consegue, em regime de urgência, fazer um setup novo lá na planta e, de repente, redirecionar a produção. Mas se essa informação não existe, como é que você faz? Se essa informação só vai ser apresentada pelo cliente na última semana de junho, quando ele disser não para o vendedor. Não vou comprar não, porque esse mês agora eu estou com muito estoque, porque mês passado eu não vendi. Ou seja, você tem um delay aí de 30, 60 dias na informação. Por quê? Mas por que eu não vendi no mês de maio? Possivelmente por uma ação até da concorrência, por uma entrada de um produto novo, ou por alguma outra contingência que aconteceu naquele ponto de vendas. Ou seja, olha só que loucura, Celso. A falta de gestão da informação, a falta da gestão do estoque naquele ponto de venda vai gerar um acúmulo de produtos no distribuidor e, consequentemente, no mês subsequente, provavelmente na planta. A fábrica vai deixar de gerar, de mandar 100 unidades para aquele distribuidor específico no mês subsequente. Então, é uma cadeia, né, de informação. E aí você me falou assim, poxa, mas e aí? Como é que é isso? Como é que isso é visto? Bom, tem uma questão importante que acaba acontecendo com muita frequência, né? Eu vivi isso. Ainda bem que na Mars nós tínhamos uma outra métrica. Eu vou abrir um parênteses aqui para terminar esse raciocínio, para depois eu voltar sobre o problema que eu queria apontar. Na Mars,
nós tínhamos uma gestão do volume de estoque do distribuidor. E nós tínhamos um limite máximo. Nós não podíamos fechar o período acima de 6 semanas, que era considerado um volume saudável para o distribuidor. A Mar se preocupava com a saudabilidade do estoque total do distribuidor. Menos do que isso, era realmente arriscado você ficar com estoque, porque podia ter algum tipo de pico de venda de algum item qualquer e ter ruptura, e mais do que isso, você comprometia muito capital de giro da empresa de distribuição. Então, uma rotina que o CEO, o diretor de uma indústria poderia adotar logo de cara seria a determinação de um limite de estoque no distribuidor. E isso vai fazer com que o teu time comercial comece a se preocupar mais com aquilo que deve ser o foco do time comercial. Sellout. É quanto eu estou puxando do distribuidor para o ponto de venda e quanto do ponto de venda para o consumidor final. Ou seja, se eu estou mais focado nesse tipo de ação, eu consigo fazer a puxada mais rapidamente. Então, só para fechar agora, então, o raciocínio, voltando do pensamento que eu abri agora há pouco, só para a última fala, o que acontecia em algumas indústrias, ainda bem que eu não passei por essa experiência, porque para mim ia ser realmente muito desconfortável, mas era muito corriqueiro dos colegas que trabalhavam comigo em outras empresas, eles chegarem nas últimas 2 semanas, nos últimos 2 dias, aliás, do mês, e serem chamados para o escritório regional, para todos estarem ali sentados juntos, e onde a diretoria dizia, olha, gente, nós temos ainda aqui X mil caixas que não saíram, e agora pega aí cada uma parte disso e vamos mandar para o cliente, para o distribuidor, então para a loja. Isto não é saudável. Isto é literalmente transferência de estoque da indústria para o cliente final. Então isso aí não tem estratégia, aí tem desespero, né? E aí entra todo aquele ciclo que a gente já falou. Então, assim, é uma questão realmente muito séria e que está intimamente conectada com a ausência de um modelo, de um desenho claro para a estruturação das ações do comercial. É basicamente isso. Entendi. Muito interessante, né? Porque às vezes a gente na parte da operação, a gente sofre muito, né? Porque essa incerteza das vendas, incerteza dos números, né? Faz com que o PCP deva assumir algumas coisas. E o principal, né? Eu trabalhei puxando, né? Trazendo peça da Tailândia, do Japão, né? Na parte de PCP. E aí você tem que fazer uma programação, Gilberto, de 6 meses antes. 6 meses antes. Se você tem um incremento ali de 20%, 30%, você não consegue absorver isso na sua cadeia, no seu pipeline, porque você está falando que se está aumentando aqui, de repente, num certo mês, isso vai impactar depois de 6 meses, se o seu fornecedor lá aceitar esse incremento. Então, quando você tem, né, esses números, e dentro da Toyota essa variação é baixa, não sei se você sabe, mas de um mês para o outro, eles variam, nós dentro da cadeia ali, 10%, você entendeu? Eu, quando estava na parte de planejamento em São Bernardo, puxando peça do Japão, eu não podia aumentar mais de 10%, mesmo que, né, o pessoal de vendas tinha ali mandado um número super positivo de vendas, não poderia aumentar muito. Né? Essa variação entre mix, né, de produto ali. Então, é super importante essa acuracidade, né, de informação, porque baseado nisso aí, a gente, né, faz um cascateamento de vários itens até chegar. Talvez na parte de doces, na Mars, né, de chocolate, talvez não seja muitos produtos sincronizados, mas imagine um carro. Quantas peças, né, que você está falando, né, quantos modelos diferentes que faz, e cada modelo diferente é um tipo de peça. Então, assim, vem uma peça da Tailândia, uma peça do Japão, uma peça da China, uma peça dos Estados Unidos. Então, como você sincroniza tudo isso? E, às vezes, um fornecedor da China, ele fornece para um tipo de carro só, ele não fornece para todos. Então, sabe, você vê a complexidade, você tem muita discrepância entre o número que foi firmado e o número que foi pedido.
né? Então é um ponto Exato. bastante Não, eu fico imaginando importante. aqui, eu fico imaginando, quando você fala sobre isso, me vem aqui um insight, talvez algumas perguntas que talvez o CEO não esteja observando nesse momento, mas quando a gente fala de estoque de produto acabado, nós temos um tipo de problema, porque o produto já está pronto, está para ser comercializado e ainda está dentro do armazém, está tranquilo, Sim, mas veja, e o estoque todo de matéria-prima? Porque é o que você está falando, daqui sim, a pouco você vai fazer importações trazendo lotes que geralmente são lotes mínimos, né, estabelecidos para você poder navegar pelos contêineres mundo afora. Você vai trazer lotes e aguardando, e aí, ou seja, não é somente o produto acabado que está ali inventariado que estará impactando em estoque e em dinheiro parado, também tem todo o inventário né, da matéria-prima que também já foi adquirida. Então, olha só, e ainda detalhe, né, isso falando do excesso. Se você falar da falta, da ruptura, imagine, mas eu tenho aqui um fornecedor que me entrega em 90 dias ou 4 meses. E aí? Se você vendeu muito a mais do que se estava esperando, você provavelmente vai acabar criando uma ruptura generalizada no mercado. Olha o impacto disso, Celso. Porque se eu ficar fora do ponto de venda por muito tempo, rapaz, o mercado ele não espera você, não. O ponto de venda não sim. espera você, não. A loja acaba encontrando recursos, né, inclusive colocando marcas concorrentes, se você não tiver presente. E aí lá se foi o seu shopper, o seu Não, e consumidor às fora. vezes, né, a solução para isso aí é você trazer com o transporte mais rápido, e às vezes o aéreo. Porém, dependendo do volume e da quantidade, o famoso molho sai mais caro que o peixe, né? Você vai trazer lá aéreo num custo absurdo. Se for uma peça pequena, se for um produto menor, que faz ali, né, sentido, faz sentido, mas se não, vai ficar sem mesmo, entendeu? Não tem como, né, operacionalizar tudo isso aí. Né? Então, e tem, né, as empresas têm esse recurso de trazer aéreo, de agilizar, né, de fazer algumas coisas. Porém, se você usa muito dessa solução, o seu custo logístico, custo de produção, encarece muito. Chega uma hora que, né, um produto que veio via marítima, você consegue colocar 10 centavos, uma aérea, você não dá para colocar 10 centavos, você vai estar pagando para produzir, né? Porque o frete influencia bastante nessas características. Exatamente. Então, essa gestão de vendas conectado com a comunicação, vinculado com o volume de produção, baseado nas suas curvas, principalmente de produto acabado, faz com que você tenha esse entendimento de caixa, entendimento de matéria-prima que você está trazendo, né? Porque, por exemplo, se você está num cenário de produto importado, ele tem um tempo de fabricação na origem, dependendo de onde que né? Transporte, dependendo da distância, 30 dias, 40 dias, já tive casos de 45 dias no mar, né? Mais a parte de liberação quando chega aqui, mais seu estoque de segurança aqui, tudo isso aí, depois que o material chegou aqui, desembaraçou, você tem que pagar. Às vezes, saindo de lá, você já paga, você entendeu? Então, assim, você está falando, olha a quantidade de material que você está pagando. E se você está trazendo material que depois vai chegar na sua empresa, ficar mais 2 anos parado e dependendo se for perecível, vai jogar fora, olha o prejuízo que você está tendo. Então, essa parte de estoque é muito, muito importante. Eu tenho conversado com alguns empresários, o Gilberto, e às vezes a gente conversando, às vezes fala de caixa, fala de fluxo, e eu tenho questionado sobre estoque, tenho questionado sobre saúde de estoque, tenho questionado sobre curva de venda, né, para estar vinculado com o estoque, se está conectado com o estoque. E muitas das vezes, né, às vezes é o dono que define, sabe, baseado no histórico que ele tem lá da quando ele começou a companhia, e não se cria uma metodologia para conectar, né, como você disse, o sistema puxado que a gente fala, né? Você, embora talvez na terminologia não utilize, né, mas você falou muito bem, quando todo o planejamento de produção e também de estoque está vinculado com a puxada do cliente, toda a cadeia ela tende a trabalhar de forma mais
menos custosa, vamos dizer assim, né? Quando você trabalha dessa forma. Mas aí tem que ser tudo, tá? Não só no estoque de produto acabado, dentro do seu processo, e também vinculado com a matéria-prima, né? Então, toda a cadeia você consegue colocar isso aí numa quantidade mínima necessária para você trabalhar. Exatamente isso, Celso. Veja, eu preciso trazer um tema, esse tema que eu acredito que faça muito sentido para o diretor e o CEO que vai nos assistir na sequência. Dentro de toda essa sistematização, uma das coisas que nós vivenciamos e praticávamos isso realmente dentro da companhia, dentro da Mars, era a questão da construção dos calendários de ações. O que são os calendários de ações? Nada mais são do que a estruturação de planos mais robustos, mais detalhados e de mais longo prazo, não apenas considerando os fechamentos dentro do mês. Então, a beleza desses calendários era que eles jogavam ações para 90 dias, 120 dias, algumas vezes até mais tempo, 6 meses, tal. Nas grandes contas, nós tínhamos, às vezes, calendários anuais, mas já no distribuidor e nos clientes da curva A do distribuidor, a gente buscava estender ao máximo esse tipo de calendário, porque os clientes maiores, se eu pego ali os 2080 do distribuidor e consigo fechar negócios, fidelizações, né, de mais longo prazo, para o distribuidor, isso é super interessante. E também a fábrica já vai começar a receber as informações mais estruturadas dos produtos envolvidos nessas ações que foram fechadas com esses clientes. Então, nós aprendemos a fazer isso dentro da companhia. Como é que nós fazíamos isso? Nós não amarrávamos somente os pacotes promocionais atrelado a produtos. Nós, na verdade, buscávamos construir esses pacotes promocionais amarrados às soluções que a loja almejava. Então, o empresário, por exemplo, vamos lá, vou citar um exemplo agora atual, né? Imagine que uma loja, por exemplo, tenha uma grande dificuldade, esteja enfrentando um grande problema para se posicionar digitalmente. É uma loja que tem um bom fluxo de pessoas, mas ela não conseguiu ainda encontrar uma boa parceria, uma boa empresa para fazer uma ação de marketing digital, de forma a atrair mais pessoas, tanto para o perfil online quanto para a loja física. E aí esse distribuidor, por exemplo, ele tem dentro da sua estrutura pessoas especializadas nesse tipo de serviço que podem, por exemplo, ajudar esse lojista a desenhar esse tipo de ação promocional. Em troca, o distribuidor, então, oferece esse serviço de ação promocional, de campanha digital feita pela sua equipe interna, caso ele tenha esse recurso. Caso ele não tenha, ele pode viabilizar mesmo a partir de terceiro. Mas o ponto em questão aqui com esse tipo de fidelização, o cliente, Celso, de forma impressionante, ele se abre para você fazer exatamente esse tipo de calendário de ação que a gente está falando. Então, como ele entende que você não está querendo somente empurrar produto, você está, na verdade, querendo ajudá-lo a vender mais usando os canais online e ajudando ele também nesse posicionamento digital que ele estava tanto procurando, ele acaba abrindo mais a guarda, abrindo mais espaço dentro da sua loja para a fidelização de mais produtos, e isso, então, vai alimentar a previsibilidade da distribuidora, que é algo totalmente desejável pelo distribuidor, e vai alimentar também a previsibilidade da planta, da fábrica. Então, olha só que coisa interessante, né? Ou seja, uma ação coordenada lá na ponta pode melhorar. Então, assim, são recursos, este seria um recurso adicional que faz com que você possa ter uma gestão de melhor qualidade sobre o inventário da cadeia. Você tem um outro impacto super importante, que é o efeito que é causado no elemento, né, fidelização com o ponto de venda, e tem ainda um outro efeito interessante, que geralmente nessas ações de mais longo prazo, nós conseguimos incluir dentro desses pacotes promocionais, já que eu ia ter uma ação coordenada de marketing digital, por exemplo,
Produtos de menor giro, produtos da curva B e curva C, meu amigo. Aumentando margem, ou seja, olha só, o que o planejamento e algo direcionado pode trazer de vantagem para toda a cadeia. A questão aqui agora é, no seu modelo, você que é CEO, você que é diretor que está nos assistindo, no seu modelo de operação do time comercial, isto está claro, né? O time, se foi orientado nesse sentido para ir em busca desse tipo de negociação? Porque se isso não está acontecendo, a sua previsibilidade deve estar ainda sendo afetada, né? E esse mundo, né, seria ideal, o mundo ideal de operações seria que isso tivesse melhor previsibilidade. Celso, a virada de chave numa planta, eu sei que você esteve muito tempo, né, no ambiente, né, de peças, no ambiente de carros e tal, mas provavelmente você deve ter tido acesso a algum tipo de bibliografia que nos dê aí alguma diretriz. Isso seria mais para que nós do comercial entendêssemos isso, mas uma virada de planta, uma virada de setup, de produzir de um produto A para um produto B, a depender, é algo complexo, é algo realmente assim, mais difícil de se fazer. Eu imagino que deva ter, inclusive, um envolvimento de equipes que devem ser paradas, devem ser rendidas e tal, para poder dar conta do recado. Mas você tem informação? Na planta da Toyota, isso era algo comum, era frequente de acontecer? Quando acontecia, qual era o timing dessa virada, né, de um produto para outro? E se você tem alguma informação de outros ambientes, como, por exemplo, linhas de produção de consumo, de produtos de alimento, coisa parecida com isso? A parte de setup, Gilberto, foi um trabalho, até tem um caso, né, um case, um caos, que foi assim, o Taiichi Ohno, ele então, engenheiro, o pessoal fala assim, não, os japoneses, né, a Toyota conseguiu fazer lá no Japão porque os japoneses são disciplinados e conseguem fazer, né, assim falado, assim definido, eles executam. Mas o Taiichi Ohno, assim como muitos de nós, pensa numa ideia, às vezes totalmente fora da caixa, mas ele teve grande dificuldade de implementar algumas das ideias. E algumas das ideias que eu estou falando foi sobre o SMAD, que é o Single Exchange, né, Die, isso aí, né, mudança de ferramenta rápida. Então, assim, quando ele começou a pensar nisso aí, ou seja, para você aumentar o tempo de produção, você precisa reduzir os tempos mortos. E fazer setup é um tempo morto. Então, o que ele começou a fazer? A trabalhar muito para que você consiga reduzir o tempo de setup. E aí, o que ele fez? Ele veio aqui para a unidade de São Bernardo, tinha uma prensas ali, tinha a parte de forjaria, e aí ele falou o seguinte, não, a gente precisa diminuir o tempo de setup. Então, era coisa de... Eu tenho uma bibliografia que fala tempo de 2 horas, se não me engano, e aí ele reduziu para coisa de meia hora, né? Falando, lá no Japão a gente consegue. Então, o que os japoneses fazem? Aí faz assim. Aí os brasileiros foram lá, tal, não sei o que, começou a fazer e tal, e conseguiu. Se não me engano, acho que foi meia hora, algum tempo assim, de 2 horas para meia hora. E todo mundo, tal. Aí ele pegou, gravou aquilo lá, voltou pro Japão, e falou, não, a gente precisa reduzir, que não sei o quê, né, os japoneses lá, que era mais, né, definido o negócio, não mudavam. Aí eu falei assim, os brasileiros conseguiram. Aí todo mundo falou assim, como conseguiram? Aí mostrou lá o vídeo de 30 minutos, os japoneses foram e fizeram acho que 15 minutos, hoje, dependendo da máquina, ela troca coisa de 1 minuto. Né? Então, tinha uma planta a planta que vai ser desativada, não sei se desativou, de Indaiatuba, ela trocava a ferramenta do bumper, que é toda aquela parte do para-choque ali, coisa de 3 minutos, e não perdia nenhuma peça. Você entendeu? Então, assim, essa tecnologia ou essa procura, né, para você fazer o setup e não perder, né, aumentar o seu tempo útil ali de produção, é uma luta, sim, principalmente para as empresas que têm falta de capacidade no equipamento. Então, existe uma ferramenta, existe uma forma, de uma metodologia, melhor dizendo, que a gente faz esse estudo, né, de análise ali, cada etapa da mudança de fazer o setup, né,
a gente vê que a gente fala de setup interno, setup externo. O que quer dizer isso? Setup externo é tudo que você pode deixar preparados. Carro, a troca de pneu da Fórmula 1. Quando o carro chega para fazer a troca do pneu, você vê lá que os mecânicos estão posicionados, o pneu está aquecido, né? Quando o carro chega, o pneu já tirou a coberta. Então, assim, tudo isso aí que é feito antes de chegar ao carro é algo que a gente chama de setup externo. Quando o carro chega, né, ele faz setup, acho que 1.8, né, o recorde, uma coisa assim, esse é o setup interno, ou seja, quando a máquina precisa ficar parada, né, então você faz o setup, troca os pneus e vai embora. Então, esse é um estudo, né, se a gente for, é a aplicação do SMED para troca de pneu, que pode ser para troca de ferramenta, troca de ponto. Mas, se você, voltando à sua pergunta, setup interfere se você precisa ficar mudando muito, dependendo do processo e do material ou da forma de construção, precisa, por exemplo, digamos que você está injetando uma peça branca, e aí você vai para uma peça amarela, aí você vai para uma peça cinza, aí você vai para uma peça marrom, aí depois você vai para uma peça preta, e depois você volta para a peça branca. Limpeza de todo esse sistema, às vezes, demora um tempo grande. Entendeu? Então, ficar trocando, né, de um produto para o outro, ele ocasiona, sim, uma perda. Então, quanto menos você gasta para o setup, e é uma briga interna de processo, é um ponto que muitas empresas, para não comprar o equipamento, que geralmente uma injetora, a gente está falando aí de 10 milhões de dólares, se não me engano, é um investimento grande. Então, o que você faz? Você aumenta o tempo útil de operação, né, reduzindo a quantidade de setup. E aí você faz todo o estudo interno, externo, e mesmo assim você revisita isso aí, para quanto menor for o setup interno, quer dizer que a máquina vai ficar parada. Eu costumava dizer o seguinte, né, prensas, né, a gente trabalha muito em prensa, fala assim, a prensa abre e fecha assim, né, a gente falava quando a gente tem que evitar que a boca fique aberta, né, porque é o tempo parado que é fazendo setup, entendeu? Então esse é um conceito. Perfeito. Tem para dentro do TPS, né? Dentro do TPS, hoje é do Lean, né? A gente já utiliza isso aí. SMED. Bom, muito bom. Gente, que aula, né? Bom, nada menos do que Celso Isaac aí, uma das 3 maiores autoridades aí, né, quando se fala de TPS. Bom, é isso, Celso. Tem mais alguma linha de raciocínio que você gostaria de trazer dentro desse contexto? O que você acha? Tá tudo certo aí? Só um outro ponto, né, que a gente precisa ter um indicador muito vivo na cabeça do CEO. Quando a gente começou a falar de custo, a gente falou de armazém, falou de estoque. A pergunta é, qual é o seu estoque ideal? Quanto custa isso aí hoje? Né? Você colocando dentro dessa curva normal de distribuição, de volume que você consome, quanto custa hoje o estoque ideal? Esse estoque ideal é ideal por quê? Quais são os critérios? Existe base para falar que é o ideal? Né? Para reduzir isso aí, a pergunta que eu sempre falo, né? O que tem que fazer para reduzir? O que você precisa para reduzir? Essa é a pergunta que a gente precisa estar sempre questionando o nosso time. Por quê? Se deixar como está, é dinheiro parado a sua operação. E dinheiro parado, né, a gente não pode deixar dinheiro parado. A gente tem que tirar dinheiro ali e colocar para fazer outra coisa, para rendar dinheiro, gerar mais dinheiro, você entendeu? Por quê? Porque é um desperdício grande de peças, produtos parados no estoque. A pergunta que às vezes eu falo assim, quanto custa o seu estoque? Né? Não tá, 4 milhões. É sadio? Não sei. Quanto que deveria ser? Não sei. Por que é assim? Não sei. Até essa caneca não foi nem de propósito, foi por acaso. Eu ganhei essa caneca, fizeram a caricatura minha. Uhum. A pergunta que eu sempre faço, às vezes eu estava lá trabalhando, concentra na minha pergunta. Uhum. E aqui, é como se calcula o nível de estoque. Tá? Aqui é o máximo que você tem que ter, aqui é o mínimo que você tem que ter. E aqui é o estoque de segurança e de variação. Ou seja, todo o processo varia, então o seu estoque tem que contemplar isso aí. O mínimo é aqui de baixo até essa primeira curva aqui, né? Que ele faz o gráfico de serra que a gente fala, né? E foi até coincidência, que eu não tinha nem parado. Agora que eu estava tomando chá que eu reparei. E é assim que você calcula
o seu estoque. Você entendeu? Muito bom. Daí, se tiverem dúvida, tiverem algum questionamento, como que faz, como calcula o estoque mínimo, estoque máximo, né? Aí me manda mensagem, manda aí pro Gilberto também, para a gente calcular. Muito bom. Celso, eu gostaria de entender um pouco mais, né, sobre as operações. O Gilberto vai deixar um link, entre em contato, tanto na parte de operações, quanto na parte de vendas que a gente comentou aqui. Tem essa dificuldade no seu processo, tem essa dificuldade, gostaria de falar com você, Celso, gostaria de falar com você, Gilberto. Entre em contato com a gente, né, para uma conversa sem compromisso, para entender, ou mesmo para discutir uma ideia, né, para que você entenda como que funciona. Eu não concordo, você pode não concordar, mas os resultados das empresas que a gente trabalhou falam por si, né? Então, se você não concorda, quer discutir, eu não vou perder meu tempo. Porém, tem bastante coisa que as dificuldades que você está passando, às vezes sentando, 5 minutos de conversa alinha muita coisa. Tem muita coisa que, pelo conhecimento, a gente sempre troca essa ideia, né, Gilberto? Bastante informação. A gente estava lá na feira da APA Show conversando com grandes CEOs de grandes organizações, né? Então foi pontos que a gente conseguiu agregar bastante coisa nesse processo e ajudar as companhias a se desenvolverem. Porque às vezes está sofrendo, sendo que a solução, digamos que não seja fácil, mas ela exige solução, existe uma metodologia para ser implementado, certo, Gilberto? Tem uma coisa que a gente está nessa caminhada para ajudá-los, para conduzi-los, para deixar claro, né? E também, se a gente não souber, a gente tem humildade suficiente para não sei, a gente sabe quem sabe, né? Exatamente isso. Eu sempre gosto de dizer que essas soluções, muitas vezes, elas são simples. Podem ser realmente um pouco mais complexas para serem implementadas, mas é aí que está a beleza e é aí que está a justificativa para que você, diretor, CEO, exista. É você descobrir os caminhos de comunicação para fazer com que a gente consiga implementar isso nos times comerciais. E nós estamos aqui exatamente para te ajudar nesse sentido. Então, conte conosco, mande qualquer tipo de pergunta ou de dúvida que você queira saber. Eu vou deixar um link abaixo aqui na descrição do vídeo, ou então no primeiro comentário, se for lá no Instagram ou no LinkedIn, para que você clique e bote as suas informações e nos chame aí para a gente fazer um alinhamento contigo e te mostrar como a gente pode te ajudar a implementar isso que a gente comentou aqui. Ou se não, às vezes, né, Gilberto, a gente pode fazer um diagnóstico na sua operação. Celso, tem uma operação que está excelente. Será? Como que a gente conseguiria melhorar? Celso, meu time não consegue ver pontos de melhoria na parte de processo. Vou lá. Gilberto, não consigo ver melhoria na parte de venda. Será que eu poderia lucrar mais? Poderia melhorar minha margem? Né? Faz um diagnóstico. Celso, poderia melhorar o meu processo, melhorar a qualidade, melhorar a eficiência do meu processo? Já está no nível excelente. Será que não consegue melhorar? Olhos novos conseguem enxergar muita coisa. Então, assim, é um ponto bastante interessante, né? E, às vezes, as pessoas falam, não, já estou no ótimo. Né? Eu falo que, mesmo quando eu fui para as fábricas, né, da Lexus, eu cheguei aí na Lexus no Japão. A Lexus, né, para quem não conhece, a Lexus é a marca premium da Toyota, né? A Lexus surgiu para concorrer com a Mercedes. Mesmo indo lá, né, no processo dele de montagem de motor, super luxo, a gente vê processos de pontos de melhoria. Então, em qualquer processo consegue ver, né? Então, é sempre interessante ter olhos novos, né? Para a gente entender. E era sobre isso hoje. Vamos lá. Próxima terça-feira estaremos de volta, terça-feira às 7h07 da manhã, com mais um episódio de Empresas que Lucram com Celso Isaac e Gilberto Bogado. Vejo você na próxima semana. Até lá. Um abraço. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, tchau.